Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Fala, seu encanador bigodudo, sua princesa fujona, como estão vocês? Vocês estão bem, cara? Tá tudo bem aí com você? Mano, aqui tá um friozinho gostoso agora, hein? Ainda bem, cara, no dia que eu tô gravando aqui tá um dia nublado, tá um friozinho gostoso pra ficar dentro de casa. Um dia muito bom pra, sabe o quê? Pra jogar Super Nintendo, cara. É, meus amigos, finalmente chegou a hora da gente falar dele. Ele que não é apenas um Nintendo, mas ele é um Super Nintendo. Um dos consoles aí que eu tive quando era moleque e que pra mim é um mistério, cara. Ele é um mistério na minha vida, o Super NES. Primeiro, como você chama esse videogame? Você chama ele de Super Nintendo? Você chama ele de SNES? Você chama ele de Super NES? Cada um chama de uma forma, cara. Eu já percebi isso, sabe? Eu sempre chamei ele de Super NES, né? Meio estranho. Mas eu noto que as pessoas não entendem muito quando eu falo Super NES, então hoje vamos falar como chamar ele de Super Nintendo mesmo, tá? Cara, de novo, a ideia aqui não é contar a história do console e tudo mais, né? Existem milhões de vídeos aí, e áudios e podcasts que já abordam esse tópico, né? Então minha ideia é contar a minha vida com o Super Nintendo, cara, pra você, né? Minhas experiências, talvez isso ative algumas memórias aí escondidas dentro do seu coração. E, claro, estou torcendo para que você compartilhe suas memórias comigo também. Bom, o Super Nintendo, mano, ele entrou na minha vida de uma forma engraçada, porque ele é um dos poucos, se não o único console que eu não sei de onde ele veio. Eu sei que eu tive um Super Nintendo, e não só eu tive um Super Nintendo, como eu tive Super Nintendos em diferentes momentos da minha vida, mas eu não me lembro como eu adquiri esses videogames, cara. Bom, o meu primeiro contato com o Super Nintendo foi quando eu era um molequinho, cara, devia ter os meus 9, 8, 9 anos. Você se lembra do teu primeiro contato com o Super Nintendo? Qual foi a primeira vez que você viu um Super Nintendo, mano? Bom, então estava eu lá com meus 8 anos ali, um menininos, né? E eu fui visitar os meus primos lá em Santo André. Acho que foi a primeira vez que eu fui visitar meus primos, né? A gente morava lá no interior e aí minha mãe falou assim: "Olha, a gente vai para Santo André para vocês conhecerem os seus primos, conhecerem os seus tios, né?" E a gente foi, eu e o meu irmão, e minha mãe e meu pai, né? E chegando lá em Santo André, um dos meus primos, meu primo que era mais velho, né, o Bruno, ele tinha um Super Nintendo, cara. E eu não tenho muitas memórias assim de muitos jogos daquela época, porque eu era muito criança, mas duas memórias que eu tenho é F-Zero. Eu me lembro deles jogando F-Zero assim e eu achava aquilo ali alucinante, mano, porque o F-Zero, né, era um jogo de corrida extremamente rápido, extremamente futurista, tinha uma vibe pseudo 3D, né? Era um jogo muito bonito também, bem brilhante, bem colorido, tudo que uma criança ali precisava, né, no começo dos anos 2000 ali, cara. Então eu fiquei muito impressionado com esse jogo, mas eu não me lembro de jogar esse Super Nintendo do meu primo nenhuma vez, sabe? Mas eu me lembro de ver ele jogando. E eu tenho uma memória, cara, que eu nunca vou esquecer. Que uma hora ele tava jogando o Power Rangers, aquele jogo do Power Rangers, cara, que era do filme, que você... é beat'em up do Power Rangers. Eu sei que tem dois beat'em ups, se eu não me engano, pro Super NES, mas era aquele que você podia, por exemplo, assim, pular pra frente da tela ou ir mais pro fundo, sabe? Você tinha como se fosse duas camadas ali onde você podia lutar, mais pra frente da tela, próximo da tela, ou mais pro fundo da tela. E eu me lembro que na primeira fase, você começava na rua, né? E vinha um carro e podia te atropelar e tal. E eu achava muito legal, cara. Eu adorava Power Rangers, né? Então, pra mim, aquele jogo ali, cara, sensacional. Mas a memória que eu tenho, que é engraçado, que eu quero compartilhar com você, é que eu me lembro do meu primo Bruno jogando esse jogo. E teve uma hora assim que ele foi avançando, passando as fases, né? E chegou lá na frente, naquela fatídica fase dos que tem uns caças, uns aviões de guerra ali, tipo, acho que é tipo um porta-aviões, eu não me lembro mais. E ele não conseguiu passar, ele morreu ali. E eu lembro que ele ficou tão bravo, cara. Mas tão bravo que ele saiu xingando, assim, ele xingou todo mundo.
E ele arrancou a fita do videogame, arremessou a fita pela janela, jogou o controle no chão. Ele era esse tipo de cara, assim, cara. Ele não tinha muito controle, mas também ele era um adolescente ali. O Bruno devia ter seus 16 anos nessa época, meu primo, né? Então eu lembro que eu fiquei muito assustado com isso, assim, porque eu tava vendo ele jogar, de repente ele gritou assim e falou uns palavrões assim: Filho da pu! E aí, vai tomar no pi! E jogou tudo pra tudo quanto é lado, assim, e saiu bravo, batendo a porta, assim, e eu fiquei tipo assustado, cara, o Super Nintendo no chão, assim. E eu lembro que eu fiquei bem assustado no momento, mas eu não sei se quebrou o videogame ou não. Não me lembro de informações a mais sobre isso, assim. Mas esse acho que foi o primeiro contato ali que eu tive com o Super Nintendo. Foi na casa dos meus primos, né? Lá em Santo André. Bom, pois bem, um tempo depois, né? Quando a gente já morava na chácara, né? Quando eu tinha ido para Santo André, a gente ainda morava na cidade, né? Então, quando eu devia ter ali os meus 10 anos de idade, a gente já estava ali na chácara. Esses mesmos primos foram visitar a gente, né? E eu me lembro que eu já tinha um Super Nintendo. Da onde ele veio, eu não sei. Eu acho que eu devo ter ganho ele de algum amigo da minha mãe ou algo assim. Mas eu tinha esse já um Super Nintendo. E eu tinha uma TVzinha de 14 polegadas. Não era minha, né? Mas minha mãe trabalhava sempre fora, então eu acabava usando mais do que ela a TVzinha, né? E aí o Super Nintendo ficava na sala ligado nessa TVzinha. E aí eu me lembro muito da minha prima, né, também já era mais velha que eu, ela já devia ter seus 17 anos ali, 16, 17 anos, mais até, uns 17 anos mesmo. E eu me lembro dela jogando Donkey Kong no meu Super Nintendo, cara, o Country 1, assim. E eu lembro dela curtir muito, cara, gostava muito. Então toda hora ela vinha assim, põe o Donkey Kong pra gente jogar, põe o Donkey Kong pra gente jogar, né. Eu tinha o Mario também, mas ela gostava mais de jogar o Donkey Kong, cara. E essa é a memória que eu tenho, assim, minha prima jogando Donkey Kong, né, de vez em quando a gente jogava Mario também. Bom, mais ou menos nessa mesma época, eu tinha uma outra tia que morava nessa cidadezinha do interior também, onde eu morava, né? Era por parte do meu pai, né? Porque esse pessoal lá de Santander era tios por parte da minha mãe. E eu tinha uma tia que era casada com um irmão do meu pai, morava nessa cidadezinha também. E eu tinha duas primas, cara. Uma que tinha a minha idade e uma que era um pouco mais velha. E elas também gostavam de videogames. Foi lá, inclusive, na casa da minha tia, que eu joguei muito Atari 2600, cara. Que eu joguei muito Enduro. Jogava muito lá. Às vezes eu saía da escola e não tinha ninguém em casa, então minha mãe me deixava lá e minha tia colocava o Atari pra eu jogar na televisão e eu adorava jogar o Enduro, cara. Me divertia demais. Minhas primas também, a gente jogava bastante. Mas teve um determinado momento em que minhas primas tinham um Super Nintendo, né? E aí eu ia na casa delas pra jogar. E cara, elas gostavam muito de Zelda, mano. E eu nunca fui muito de Zelda, assim, nunca pirei muito, né, no Zelda porque eu não entendia muito o que tinha que fazer, né? Não manjava de inglês e tal, então eu ficava meio que boiando ali, sabe? Mas eu ia lá pra ver elas jogarem e tal, né? A gente sempre tava ali juntos e tal. E eu lembro que em algum momento elas tinham um Mortal Kombat lá também, do Super Nintendo. Eu acho que era o Mortal Kombat Trilogy ou o Mortal Kombat 2, eu não sei. Mas eu me lembro disso, cara, porque minha tia falava assim: vamos jogar um Mortal Kombat. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Mortal Kombat, vamos jogar Mortal Kombat e tal. E, cara, e como eu me divertia. Cara, essa memória, assim, é muito gostosa, sabe? Minha tia era uma pessoa muito legal. Sabe aquela... Não sei se você tem isso na tua família, mas algum parente, assim, no caso a minha tia, que ela era super descolada, ela era gente boa, ela trocava ideia com a gente, ela ria junto com a gente assistia filme da Sessão da Tarde junto, jogava videogame junto, sabe? Eu nunca vi ela, assim, como uma adulta chata, assim, igual a gente via, né, outros parentes, às vezes os pais, né, quando era criança e tal. Então a gente sempre se divertia muito, jogava Mortal, Zelda, né? Então foi um momento muito gostoso da minha vida, sabe? Que eu podia passar as tardes na casa da minha tia. E eu lembro que ela tinha um pé de acerola no quintal, assim. Então na hora do café da tarde eu falava: tia, faz suco de acerola, faz suco de acerola. Aí ela ia lá, pegava as acerolas, fazia suco pra gente. A gente tomava café da tarde, assim, às vezes tinha bolacha, biscoito, pão com manteiga, assim, suquinho de acerola. Cara, era muito bom. Eu gostava muito, muito mesmo dessa época. Sinto muita saudade, assim. Eu me lembro que essa tia, uma vez, ela ganhou num programa de rádio, num quiz, assim, num programa de rádio na FM, ela ganhou um aparelho de DVD. Na época que a gente tinha videocassete em casa ainda. E a gente correu lá na casa dela pra ver o aparelho de DVD. Eu me lembro que eu aluguei um documentário sobre a vida do Bruce Lee em DVD. E aí ela me deixou assistir lá. Foi muito legal, assim, cara. Foi muito legal mesmo. Eu falava: nossa, olha a resolução da imagem, né, e tal. Outros tempos, sabe?
Bom, enfim, memórias muito gostosas, né? Mas voltando pro Super Nintendo, cara, eu me lembro que, assim, de novo, eu não sei como eu consegui esses jogos, eu não consigo me lembrar, mas eu me lembro bastante de jogar no Super Nintendo, cara, o jogo Doom Troopers, que eu já comentei no episódio de Profissão Space Marine, que é um jogo no estilo Contra, só que com gráficos pseudo 3D no estilo do Donkey Kong, cara. Então ele era um jogo de tiro muito frenético, muito violento, assim, que você podia jogar com dois amigos, assim. E graficamente ele era muito bonito, ele tentava simular 3D, assim, era um jogo fantástico, cara. E o engraçado é que quando eu me mudei pra... O cartucho, acho que era um cartucho piratinha, provavelmente era um cartucho piratinha, eu não me lembro como eu consegui ele. Talvez tenha comprado no camelô, não consigo lembrar, mano. Mas o engraçado é que quando eu mudei pra cidade grande, muitos anos depois, isso aí que eu tô falando pra você deve ter sido lá em 2000, 2001 talvez, ou até mesmo antes, né? Mas quando eu mudei pra cidade grande lá em 2007, 2008, eu me lembro que tinha uma locadora que chamava Texas Locadora. E eles tinham muitos jogos de videogame lá, muitos que eles alugavam assim. E quando essa locadora fechou, eles colocaram os jogos a preço de banana, era R$ 10 qualquer jogo, né? E eu me lembro de ter comprado lá, eu não consigo lembrar. Eu comprei acho que o Top Gear 2, comprei o Top Gear 3000, comprei Mortal Kombat, Street Fighter, Mario. Comprei alguns jogos lá, cara. Mas voltando um pouco antes disso, quando eu mudei para essa cidade grande, tinha uma... Não era bem uma loja, era um lugar onde as pessoas iam jogar card game, sabe? Jogar Magic, essas coisas assim. E eles tinham uma parte no fundo assim, que era para alugar cartuchos, e eles estavam se desfazendo dessa parte, para ampliar as mesas, para a galera poder jogar os cards, né? E eu me lembro que um dos jogos que eles estavam vendendo lá era o Doom Troopers de Super Nintendo. E eu me lembro até hoje que era R$ 40. Eles estavam vendendo esse jogo por R$ 40. Só que R$ 40 lá em 2007, assim, era um dinheiro, sabe? E eu não tinha esse dinheiro, porque eu ainda não trabalhava, tinha acabado de mudar pra cidade grande e tal. E aí eu queria muito ter comprado esse jogo e nunca consegui comprar o Doom Troopers de novo, cara. Quem sabe, né? Um dia eu não acho ele por um precinho legal aí e consiga ter ele de volta, né? Bom, mas enfim, então eu tenho várias assim, situações que eu tive contato com o Super Nintendo, que eu tive o Super Nintendo, depois eu dei embora, depois eu tive outro Super Nintendo, eu não consigo lembrar de onde veio, mano. Mas eu joguei bastante Doom Troopers, né? E eu me lembro também, lembra que eu contei no episódio Cadê Todo Mundo? Que quando eu mudei pra Sorocaba, eu fiz amizade com um cara, um amigo meu, né? Era filho de um amigo da minha mãe. Então a gente pegou bastante amizade assim. E aí eu tive o Super Nintendo nessa época de novo. Não sei como, acho que já era o meu terceiro ou quarto Super Nintendo, devo ter comprado, não me lembro. E aí ele falou, cara, eu tinha o Super Nintendo quando eu era moleque, e eu tinha algumas fitas, e essas fitas ficaram na casa da minha prima, porque eu já não tenho mais o videogame, né? Então essas fitas ficaram lá na casa dela, a gente pode ir lá e ver se ela ainda tem essas fitas, pegar pra gente jogar e tal. Falei, nossa, muito louco, muito bom, vamos, bora. Fomos lá, né? Pegamos o carro, fomos lá. Batemos lá na porta dela. E aí ele perguntou se ela ainda tinha as fitas e tal. E ela tinha, cara, as fitas lá. Eram uns 4, 5 cartuchos, assim, todos piratinhas. Acho que alguns nem funcionaram, cara. Alguns era de Super Famicom e tal, mas enfim. E ele tinha, cara, um dos cartuchos que tinha lá era o Contra 3 Alien Wars, cara, que é um dos meus jogos preferidos aí do Super Nintendo, que eu nunca consegui bater final nesse jogo, nunca, né? Nem com save state eu consigo avançar nesse jogo, e apesar disso é um jogo que eu ainda gosto bastante, tenho bastante afeição por ele, mas é um jogo muito difícil pra mim, mano. Eu não tenho, assim, um reflexo pra terminar ele, quem sabe um dia, né? Mas eu lembro que ele pegou esse jogo lá, esse cartucho na casa da prima dele, e era um cartucho piratinha, então as vidas eram ilimitadas, mano. Então eu me lembro da gente jogando o Contra 3 até o final, assim. E foi muito legal, foi uma outra memória muito legal. Eu e meu amigo Otávio jogando o Contra 3 Alien Wars no Super Nintendo até o final. Só conseguimos porque era vidas infinitas, né? Mas a gente se divertiu muito, foi muito legal mesmo. Foi acho que uma das últimas vezes ali que a gente jogou junto antes dele ir embora pra outra cidade, pra fazer faculdade e tal, né? E aí nunca mais a gente conseguiu jogar junto, né? Bom, então olha só quantas coisas, né, foram acontecendo com o Super Nintendo na minha vida. Primeiro que eu não sei de onde ele veio, depois eu vi os meus primos jogando, depois meus primos jogaram comigo em casa, né? Depois eu tive essa experiência aí com o Otávio, aí fui lá na Texas Locadora, lá quando ela tava fechando, comprei vários jogos. Vários não, comprei uns 3 cartuchos aí de Super Nintendo, né? Joguei muito Top Gear 2, mas eu confesso que o meu Top Gear preferido ainda é o 3000. Porque, cara, o 3000, ele não é só um jogo de corrida. Ele é um jogo de corrida sci-fi, mano.
Então tudo que é sci-fi já chama a minha atenção. Todo jogo de corrida que tem uma pegada diferente, por exemplo, o Top Gear 3000, Mario Kart, Wipeout, F-Zero, o Top Gear, como se diz, cara? Não é o Top Gear. Aquele do Nintendo 64 que eu tive para Dreamcast, o episódio 1 Racer, também de corrida de pod. Todo jogo de corrida que tem uma pegada sci-fi ou uma pegada diferentona, assim, eu gosto bastante, sabe? Inclusive saiu aí pela Killbyte, né, o estúdio brasileiro, saiu o remake, não é o remake, desculpa, é uma coletânea do Top Gear 1, do 2 e do 3000, né, e Top Gear Rally, não é Top Gear Rally. Enfim, saiu uma coletânea da Killbyte, cara, com 4 Top Gear, se eu não me engano, pra Xbox, pra PlayStation, tá bem baratinho, então dá pra jogar com 4 players, tela dividida, recomendo muito, cara. Tenho me divertido bastante com ele aí. Mas enfim, joguei muito Top Gear também, né, no Super Nintendo. E aí, quando alguns anos atrás, na verdade vários anos atrás, aí uma década atrás, eu voltei na cidadezinha da minha família, né, que eles ainda moram lá na cidadezinha do interior, né? Minha mãe veio trabalhar na cidade grande, eu vim para estudar na faculdade e ela voltou a morar para lá e eu continuei morando aqui, né? Não quis mais voltar para cidadezinha porque cidadezinha do interior, sabe como é, né, cara? Nada acontece, não tem nada ali para fazer e tal, então eu acabei ficando na cidade grande. Mas todo ano no Natal eu volto, passo o Natal com a minha família lá na cidadezinha do interior e tal. E às vezes, né, cara, eu não tenho muito o que fazer ali, vou passear no centro e tal. E tem alguns bairros ali mais periféricos, tem alguns segunda mão, sabe, de coisas usadas assim. E aí às vezes eu vou lá, dou uma olhada, né, ver se acho algum videogame, alguma coisa assim. Pois bem, num dia, cara, eu voltei nessa cidadezinha, tava lá no Natal, e fui num desses segunda mãos. E o que ou segunda mãos, não sei, enfim, fui lá. E aí, cara, o que tinha lá? O que o cara tava vendendo? Ele tinha 2 cartuchos de Super Nintendo lacrados, cara. Sim, novos, lacrados de fábrica, nunca abertos. E eu comprei esses 2 cartuchos, paguei R$50 em cada um. Na época era um dinheirão, mas, né, valeu muito a pena. Que era o Space Invaders do Super Nintendo e o Dr. Mario, cara, do Super Nintendo também. O Space Invaders eu abri a caixinha pra ver, porque eu nunca tinha visto um jogo de Super Nintendo novo, né, lacrado na caixa, então eu abri ele. Cara, o cartucho novo, assim, eu acho que eu nunca nem coloquei ele no meu Super Nintendo, tá tudo novinho ainda, manual, tudo zeradinho, só que ele tá aberto, né. Mas que sensação fantástica, assim, cara. É anacrônico, assim, sabe? Tipo, você abrir um jogo de Super Nintendo ali em 2000 e sei lá, cara, devia ser 2010, né? E um jogo novo de Super Nintendo lacrado é muito legal, né? E tá aqui comigo esse jogo. E o Dr. Mario eu não abri ainda, ele tá lacradinho. Quem sabe um dia eu não abro ele, né? Mas eu falei, esse aqui eu vou deixar guardadinho, lacradinho, né? Porque é Mario e eu amo Mario demais, assim, cara. E esse aqui eu queria deixar guardadinho pra coleção, assim, sabe? Então foi muito legal esse dia, cara, que eu achei esses 2 joguinhos lacrados, né? Bom, que mais, cara? Também não posso esquecer pra terminar o episódio, né? De relembrar os momentos do Super Nintendo na locadora, cara. Porque antes de eu descobrir a Aeros Games, antes de descobrir a Super Games, existia a Star Games, nessa cidadezinha onde eu morava, mano. E a Star Games, ela foi a primeira locadora de games, 100% focada em games. Ela abriu, era bem pequena assim. E depois ela foi expandindo e virou locadora de vídeo também, sabe? Ela mudou de lugar, foi para um prédio bem maior e tal. Mas ainda tinha a parte de games muito grande nela, muito forte assim, sabe? E eu me lembro que quando eu era moleque, o Play 1 e o 64 eram novidades, cara. Nem existia Dreamcast ainda, pra você ter ideia. Então eu acredito que isso deve ter sido lá por 98 ou 97, sabe? E aí, na Star Games, eles tinham o Play 1, o 64 e tinham o Super Nintendo num canto, cara. Como o Super Nintendo já era mais velhinho, né? A galera já não dava muita mais atenção pra ele, sabe? A disputa ali era mais entre o Play e o 64, né? A galera ficava esperando pra jogar e tal. Só que eles tinham um acervo grande ainda de Super Nintendo, né? Da época da abertura ali da Star Games. E o preço era mais barato. Enquanto no Play 1 e no 64 era R$1 a hora, no Super Nintendo era 50 centavos pra jogar uma hora. E, mano, eu me esbaldei. Foi ali que eu conheci muitos jogos de Super Nintendo, né? Que eu joguei muitos títulos clássicos. Mas o meu preferido, cara, era o Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time, mano. Velho, eu juro pra você. Eu acho que eu fui lá, assim, jogar. Eu acho que eu zerei esse jogo mais de 20 vezes, cara. Mas fácil, assim. Acho que até umas 30 vezes ou até mesmo mais, cara. Na locadora. Porque
pra quem nunca jogou o Turtles in Time, né? Ele era um beat'em up, assim, que você podia jogar sozinho ou de 2 players, né, no Super Nintendo. E ele era tão gostoso, cara. E se você, né, soubesse jogar, soubesse ali o que fazer, em meia hora você terminava ele, cara. Então, assim, muitas vezes acontecia, como eu já comentei no episódio lá das locadoras, no segundo episódio, né? A locadora, às vezes, a gente ia pra socializar, né? Às vezes a gente não tinha dinheiro. A gente ia pra ver o pessoal jogar, ver o que tava ali de novidade, o que tinha chegado na locadora, né? Era basicamente os fóruns da internet antes da internet, sabe? Então é ali onde corria os boatos sobre os lançamentos, o que estaria pra vir, né? E muita mentira também, né? Ah, que você consegue desbloquear o Knuckles no Sonic 1, sabe? Enfim, tinha toda aquela... Tinha uma atmosfera mística, cara, a locadora, sabe? Você nunca sabia o que era real, o que não era. Sempre o primo de alguém tinha conseguido fazer alguma coisa, desbloquear um personagem secreto, ou jogar um jogo que ninguém nunca tinha ouvido falar, sabe? Que só tinha no Japão. Era um ambiente muito legal. E ali eu joguei muito Turtles in Time. Quando eu chegava e o Super Nintendo estava livre, era o primeiro que eu ia jogar, sabe? Nem ligava muito pra Play ainda, pro 64, ainda mais porque era mais caro, né? Então às vezes minha mãe me dava R$ 1 e eu falava, pô, posso jogar 1 hora de Play ou 2 horas de Super NES, mano? Então, muitas vezes quando eu tava jogando o Turtles in Time, pra quem gosta de beat'em up, cara, você sabe como é que é. Beat'em up é muito mais legal jogar de dois. Só que não tinha amigos ali, né? Até conhecia um ou outro ali da locadora mesmo, mas não tinha muitas amizades. Mas, pô, quantas vezes eu não tava jogando e alguém perguntava, posso entrar, posso jogar contigo? Eu falava, claro, mano. Ou às vezes alguém entrava e falava assim, ó, coloco mais 50 centavos aí pra gente zerar o jogo e tal. Ô, legal, então ali era uma época tão simples, mano. Sabe? Tão simples, tava ali jogando assim, chegava alguém desconhecido, pô, posso jogar contigo? Pode. E a gente se divertia, dava risada, porque eu transformava o jogo, sabe? Qualquer beat'em up, né, cara? Se você jogar com um amigo, ou mesmo com um desconhecido, assim, é outra experiência. De uma certa forma, é uma pena que essa cultura das locadoras, né, acabou e tal. Porque hoje em dia, para você jogar um beat'em up com outra pessoa, muitas vezes é só online, né? Pessoas que, às vezes, de outros lugares do mundo, que você nem conversa, nem tem um microfone, nada. Fica aquela coisa meio fria, meio distante, né? E essa época era tão legal, cara, sabe? Jogava Star Fox, jogava Top Gear de 2, jogava Final Fight, cara, o Final Fight Guy, nossa, jogava de 2 também com a galera. Era muito legal, mano, era muito legal. E assim, bom, depois que eu fiquei um pouco mais velho, né? Eu comprei, por exemplo, hoje, o que eu tenho, cara? Eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o Super Famicom e eu tenho 2 Super Nintendos na caixa, mas também não sei de onde vieram esses Super Nintendos, cara. Eu acho que eu ganhei uma do Pedro, um amigo meu. O Pedro me deu um Super Nintendo, se eu não me engano. O outro eu não sei de onde veio, mas eu não me lembro de ter comprado. Eu acho que eu ganhei também. E eu tenho aquele Nintendo Baby, né? O Super Nintendo Baby, aquele pequenininho também, todos funcionando e tal. E tem alguns cartuchos aqui, cara. Então, ele é um videogame que eu tenho muito carinho por ele, né? Porque ele me traz muitas memórias diferentes, de épocas diferentes da minha vida, né? Muitos anos que eu perdi contato com os meus primos, né? Muitos e muitos anos que eu não vou numa locadora e ele me traz essas memórias gostosas dessa época, sabe? Então ele é um videogame, digamos, muito de conforto, assim, pra mim, cara. Então quando eu não sei o que jogar, assim, ou tenho um tempinho a mais, geralmente eu vou jogar alguma coisa de Super Nintendo, um Mario, ou ligo o meu console aqui, sabe? Pra relembrar esses momentos muito gostosos, assim, que eu tive com ele, cara, né? O Mega Drive, na época que depois eu tive o Mega Drive também, era um outro feeling, cara. O Mega Drive, ele parece que ele incentivava a competição, né? Aquela coisa, velocidade e tal, radical. O Super Nintendo não, cara, ele me traz uma sensação de conforto. Sabe, não sei se é porque hoje, quando eu tô gravando aqui, está um dia frio, um pouco nublado, ameaçando chover, mas ele traz essa sensação de nostalgia, de ficar em casa, de colocar um Mario ali na tua TV e jogar, sabe, comendo bolacha, tomando um Toddy, sabe? Ele me traz essa sensação muito gostosa, né? As cores do Super Nintendo, aqueles gráficos ali mais arredondados, que parece que no Mega Drive tudo era pontudo, né, cara? Era tudo agressivo, assim. O Super Nintendo não, cara, ele me traz, sabe, essa sensação gostosa de infância, de conforto mesmo, né? Tanto não é à toa que eu queria, de uma forma ou outra, homenagear, né, o Super NES e o Mario, colocando aí o nome do podcast como você conhece o Mario, porque, mano,
Não tem nada igual, né, cara? A Nintendo, ela tem esse negócio por bem ou por mal, assim, ame ou odeie, mas você sabe que quando você vai jogar um jogo Nintendo, quando você vai jogar um Mario, você vai se divertir. Vai ser um momento ali de diversão, né, cara? Não tem erro, sabe? Então, eu queria muito saber das tuas histórias também com o Super Nintendo. Você ainda tem? Você já teve? Você jogou na locadora? Né? Acho que uma última história que vale a pena contar, né, do Super Nintendo, lá em 2019, um pouquinho antes da pandemia, no meu trabalho ali, eu fiz amizade com um cara lá do trabalho e ele me falou também que ele tinha Super Nintendo quando ele era criança, mas ele não tinha mais, né? Ele tinha vendido ou perdido e tal, mas que ele ainda tinha o jogo Ocarina of Time. Desculpa, Ocarina of Time não, o Link to the Past, né? O Zelda Link to the Past. Mas que ele não tinha onde jogar, né? E se eu queria esse jogo, ele falou, olha, eu tenho esse cartucho lá em casa, eu não jogo, você não quer? Você tem o Super Nintendo, não tem? Eu falei, tenho. Você não quer esse jogo pra você? Porque eu não jogo mais, né? Eu ia comprar um Super Nintendo de novo pra jogar, mas tá muito caro, tal. Era mais pra minha esposa jogar também. Daí eu falei, pô, eu gostaria muito sim, cara, se você não for jogar, né? E aí o que eu fiz, mano? Nessa época, eu tinha 2 Super Nintendos. E aí, no dia que ele falou, então eu trago o cartucho pra você amanhã, tal, pode ser? Eu falei, pô, legal, obrigado, agradeci ele, né? E aí eu peguei um desses Super Nintendos aí, peguei um controle e levei pra ele, cara. Então, quando eu cheguei no outro dia no trabalho, ele veio com o cartucho, ele falou, olha, cara, tá aqui, eu não vou conseguir jogar mesmo, né? Não tenho Super Nintendo, não tem, então fica de presente pra você. Eu falei, pô, eu agradeci ele e falei, vem cá, eu quero te mostrar um negócio. E aí eu dei o Super Nintendo pra ele e falei, eu aceito o jogo, mas jogue, cara. Antes de você me dar ele, jogue lá no Super Nintendo, é teu. Sabe? E ele falou, cara, nossa, ficou muito feliz, assim, sabe? Não acredito, sério. Eu falei, sim, cara, vai jogar, vai reviver esse momento da tua infância, cara, vai curtir, sabe? E aí ele jogou por alguns dias de novo, matou a saudade e tal, e depois ele me deu o jogo, assim, e ele ficou com o Super Nintendo lá. Então foi uma outra memória legal também que eu quase esqueci de compartilhar com vocês, né? Então é isso, cara. Eu acho que por hoje, né, tá legal o episódio, bastante memórias aí. Espero que vocês compartilhem as suas comigo também. Me diga aí qual é o teu jogo preferido de Super NES. Como é que você chama o videogame? Qual foi a primeira vez que você jogou? Me conta alguma história divertida, cara. Aqui é o SNES, o Super Nintendo Entertainment System, desligando. Vejo vocês no próximo episódio. Fui!